Olá, a nossa aula de hoje será sobre as reações de complexação, a unidade 4 de Química Analítica 1. Me chamo Fernanda Soares de Oliveira, sou graduanda do curso de Licenciatura Plena em Química pelo Instituto Federal do Maranhão, IFMA, do campus São Luís, Monte Castelo, do Polo de São João dos Patos. Sou professora da Rede Municipal de Buritibraba pela CEMED, sempre em busca de conhecimentos, almejando alcançar objetivos e me especializar na área da química. Os tópicos desta aula: a constante de instabilidade, os ligantes e o número de coordenação. As reações de complexação são aquelas em que se formam complexos e fazem parte da complexometria. Esta consiste na utilização em química analítica de agentes quelantes. Mas o que são esses agentes quelantes? Eles são os sequestrantes ou os antagonistas do metal pesado. É uma substância que se complexa com o íon do metal pesado. Esses complexos são conhecidos como quelatos, uma palavra que vem da palavra grega chele, que significa garra, ou ligandos, em geral orgânicos, que se coordenam com o íon metálico através de dois ou mais átomos doadores eletrônicos. São agentes quelantes usuais os ácidos aminopolicarboxílicos, por exemplo, o ácido etilenodiamino tetracético, o EDTA, e os hidróxidos, como os ácidos cítricos, que são aqueles encontrados nas frutas cítricas, como o limão, a laranja, entre outros, e o ácido tartárico, que é o presente em muitas plantas, encontrado também na uva, é usado como conservante natural, usado como corretor de acidez do vinho e outras utilidades. Vamos falar agora da constante de instabilidade. A constante de formação global, que é representada pela letra Kf, também chamada de constante de estabilidade. O inverso da constante de estabilidade é a constante de instabilidade, que está associada à reação de dissociação do complexo. A formação de íons complexos muitas vezes é usado para dissolver precipitados que não são facilmente dissolvidos em soluções ácidas. Um exemplo deste fenômeno é o precipitado pouco solúvel, o sulfato de chumbo 2, também chamado de chumbo vitrolo ou anglesita. Como o ânion sulfato é derivado de um ácido forte, não apresenta tendência a se dissolver em ácidos, já que não interagem apreciavelmente com os íons H+, condições necessárias para o ácido ser um solvente efetivo. Esse não é o caso da dissociação dos haletos de prata mediante complexação com a amônia, que é uma prática corrente na análise qualitativa. Os ligantes e os números de coordenação. Os ligantes, quando falamos em complexo ou íons complexos, estamos falando que metal e ligantes interagem por meio de uma ligação covalente. Os elétrons dos ligantes ocupam orbitais livres do metal. Mas o que são esses ligantes? Os ligantes são moléculas de íons que contêm átomos doadores de elétron. Existe uma variedade de espécies que podem atuar como ligantes. Eles rodeiam um metal
na formação de um complexo metálico, sendo também chamados de ligandos. Mas, genericamente, podemos dizer que é toda espécie química que se comporte como base de íons na formação de composto de coordenação, pois se diz que está coordenado a tal íon. Os ligantes simples, como a água ou o ânion cloreto, só formam uma ligação com o átomo central, somente uma ligação, e por isso se chama monodentados. Alguns são capazes de formar múltiplas ligações de coordenação e são descritos como bidentados, tridentados e etc. O DTA é hexadentado, o que lhe dá uma grande estabilidade em seus complexos. Quando nós falamos em ligantes monodentados, nós falamos que são aqueles ligantes simples, como a água, a amônia e haletos, pois ligam-se aos íons metálicos por apenas um único ponto. Os ligantes polidentados são os ligantes orgânicos e ligam-se ao íon metálico por meio de 2 ou mais pontos. Então, o processo de ligação monolítica aos íons metálicos por mais de uma posição de coordenação por ligantes se chama de quelação. Os compostos que formam complexos, desta forma, se chamam agentes quelantes ou quelatos e geralmente têm maior tendência a formar complexos que seus homólogos monocoordenantes. Um desses agentes quelantes de importância industrial é o EDTA. Então sabemos que os complexos estão presentes na maioria dos processos químicos. Os íons dos metais de transição formam compostos de coordenação estáveis em soluções com íons metálicos não coordenados por água ou por outro ligante. Então, sabendo disso, nós podemos dizer que os ácidos de íons são receptores de elétrons. Os complexos de coordenação são os compostos metálicos formados através da interação ácido-base de íons. Os complexos têm um íon metálico, pode ser no estado de oxidação zero, ligado a um número de ligantes, que são os íons complexos carregados. E podemos ainda falar que os ligantes são as bases de íon. Então, o tamanho do ligante afeta o número de coordenação. Por exemplo, o hexafluoroferrote 3 se forma, mas somente o tetracloroferroto é estável. A quantidade de carga transferida do ligante para o metal afeta o número de coordenação. Por exemplo, o cloreto de hexaaminíquel 2 se forma, mas somente o tetracononiquelato de potássio é estável. Mas chegamos à pergunta: o que é o número de coordenação? O número de coordenação é o número de átomos doadores diretamente ligado ao elemento central. É, portanto, o número máximo de ligações coordenadas possíveis. Em geral, o número de coordenação depende da posição do elemento na tabela periódica. Elementos metálicos do primeiro período costumam aparecer número de coordenação igual a 2. Os elementos do segundo período, metal entre o lítio e o flúor,
apresenta número de coordenação igual a 4. Elementos metálicos de terceiro e quarto período do sólido do sódio ao bromo geralmente têm números de coordenação 6. E metais do quinto período apresentam número de coordenação igual a 8. Então, no entanto, pode-se encontrar algumas exceções. Mas quais essas exceções? O cobre e a platina, com o número de coordenação igual a 4, e a prata com o número de coordenação igual a 2, entre outros. Então, com o conteúdo exposto, vamos fazer o seguinte questionário. Marque a opção que preenche corretamente a lacuna com relação às reações de complexação. 1. A constante de é aquela associada à dissociação dos complexos. 2. Os são exemplos de base de íons. 3. O número de é uma característica do metal central. Temos as seguintes opções. A. Complexação, metais e coordenação. B. Ligação, complexos e ligantes. C. Estabilidade, hidróxidos e ligantes. E D. Instabilidade, ligantes e coordenação. A resposta é a letra D. Instabilidade, ligantes e coordenação. Preenchendo as lacunas, ficará o seguinte. 1. A constante de instabilidade é aquela associada à dissociação dos complexos. Observe que não é que temos aí a dissociação. 2. Os ligantes são exemplos de base de íons. E 3. O número de coordenação é uma característica presente do metal central. Para vocês, vou deixar a frase de Fábio Hermann. A realidade é incolor, inodora, insípida e silenciosa. São nossas percepções sensoriais que identificam a transformação fótons em imagens, vibrações em sons e ruídos, e reações químicas em cheiros e gosto. Obrigado pela aula e até a próxima.